Estamos no fundo do mar, bem no fundo, onde dentes afiados fazem as leis. Onde os predadores rivais se agarram, cortam e esmagam a carne e os ossos uns dos outros. Um mundo totalmente diferente daquele que conhecemos. Um habitat inexplorado, onde a vida submarina se assemelha à de criaturas de outro planeta. O lugar que é o lar dessas criaturas talvez seja um dos ambientes mais hostis da Terra. E quanto mais fundo você vai, mais bizarro fica. Este é o árduo, frio e letal mundo do fundo do mar. É o ambiente mais difícil de se estudar. É comparável à Lua. E assim como procuramos por nossos vizinhos no espaço, há uma busca sem fim por vida nessas profundezas. Esta é a última fronteira da Terra. Criaturas das Trevas. Imagine um lugar tão escuro que nem a intensa luz do sol pode penetrar. Agora imagine ter que sobreviver ali. É um lugar com nomes funestos, como Zona da Meia-Noite, Abismo e lugar mais profundo do planeta. Challenger Deep. É um ambiente habitado pelas mais aterrorizantes criaturas, tanto conhecidas como desconhecidas pelo homem. É uma arena onde algumas das maiores criaturas do planeta, como a lula colossal e a enorme baleia cachalote, se enfrentam em batalhas épicas de vida ou morte por sobrevivência e domínio. É um lugar onde a pressão é tão intensa que levaria poucos minutos para esmagar o casco de aço de um submarino nuclear. Um mundo sob as águas tão frio que os homens só podem sobreviver em um submersível para águas profundas, feito para suportar pressão e temperatura extremas. Estes são alguns dos mais profundos e escuros lugares do planeta. Um mundo repleto de criaturas que estamos apenas começando a entender. A ideia que a maioria de nós tem do oceano é enganadora. Uma superfície calma com águas claras cobrindo a maior parte da esfera terrestre. Se você pegar uma laranja e descascar a parte do oceano, vai obter cerca de 70% da superfície. A área de superfície dos oceanos do mundo é grande. Mas para entender quanto seu volume total é grande, você precisa saber qual é a profundidade. Se você colocasse os 8.850 metros do Monte Everest no ponto mais profundo, no Challenger Deep, no Oceano Pacífico, ainda restaria mais de 1,5 km de água acima do cume. 96 ou 95% do volume de água da Terra está no fundo do mar. Nem todos os oceanos do mundo têm 10 quilômetros de profundidade, mas com uma média de quase 4 quilômetros de profundidade, é de longe o maior ecossistema da Terra. Oceanógrafos dividem os oceanos em duas grandes seções. O solo marinho, que desce gradualmente dos continentes até os mais profundos cânions oceânicos, e uma região conhecida como coluna d'água ou meia-água. A meia-água é a porção do oceano entre a superfície e o solo marinho profundo. É o maior habitat da Terra, lar das maiores comunidades animais do planeta. É um lugar enorme e inexplorado que oferece oportunidades ilimitadas para descobertas científicas. Chefe, já pode lançá-los. A meia-água é dividida em 5 zonas. Os passageiros que mergulham até o fundo em um submersível como esses cientistas do Instituto Oceanográfico Harbor Branch, da Flórida, passam primeiro pela zona epipelágica, próxima à superfície. Lançar. A superfície do mar logo passa a ser o céu. Passando de 150. O veículo ultrapassa os 60 metros. Uma profundidade que poderia matar um mergulhador sem equipamento especializado. A 180 metros, que equivalem ao comprimento de 2 campos de futebol, o submersível é repentinamente engolido por uma escuridão quase completa. Abaixo dessa profundidade relativamente rasa, a fotossíntese cessa e planta alguma pode crescer. O que acontece nessa transição
é que passamos de muita luz para nenhuma luz imediatamente. Não tem mais alga marinha, não tem mais coral, não tem mais recifes. A zona seguinte, mais profunda, é a mesopelágica. Ela chega a mais de 900 metros, ou o tamanho de 10 campos de futebol, e é apenas 1/10 da trajetória até o fundo. Criaturas que vivem aqui, como a misteriosa lula de Humboldt, ainda vislumbram tênues silhuetas acima. Após 900 metros, vem a zona batipelágica, às vezes conhecida como Zona da Meia-Noite. A escuridão é completa. Aqui é onde começa o mar profundo. Lá que começa o show de luzes. Em um mundo desprovido de luz solar, a maioria dos habitantes daqui cria sua própria iluminação, que é chamada de bioluminescência, uma reação bioquímica no interior das criaturas, similar à dos vagalumes. Vemos lampejos por toda parte. Literalmente é como a festa do Dia da Independência, com luzes brilhando e animais correndo e deixando um rastro de faíscas à sua passagem. É estonteante de se ver. O brilho tênue destas criaturas quase não é visível, a não ser quando fotografado com uma câmera extremamente sensível. Assim que a luz das máquinas se acende, o brilho que emana dessas criaturas desaparece. Quando descemos lá, levamos nossas próprias luzes, o que significa que não vemos nenhuma bioluminência. Mas sabemos que se trouxermos esses animais para o laboratório e desligarmos as luzes, veremos bioluminência. Esta criatura brilha tanto quanto um cabaré de Las Vegas. Mas seu show de luzes não é causado pela bioluminescência. Em muitos casos, particularmente com gelatinosos, é um fenômeno conhecido como difração. A luz branca que estamos trazendo está sendo decomposta em um arco-íris de cores por pequenas estruturas, pelos cílios. A bioluminescência permanece um mistério, mas os cientistas acreditam se tratar de uma função básica. A habilidade de criar luz é uma coisa muito importante, porque os animais têm de encontrar comida para sobreviver, têm de encontrar um parceiro para a reprodução. E para que não fiquem vagando no escuro, precisam criar luz de alguma maneira. Até cerca de 50 anos, antes do advento dos submersíveis, os cientistas não tinham ideia de como era o mar profundo. A única maneira de descobrir novas espécies e aprender sobre o mar profundo era dragando as profundezas. No início, olhava-se o conteúdo dos estômagos de peixes de águas profundas que eram trazidos pelas redes para se descobrir o que vivia lá. Mesmo nos dias de hoje, com submersíveis de alta tecnologia, as redes continuam sendo uma ferramenta básica para os oceanógrafos. Mas muitos espécimes capturados ficam tão abalados pelas mudanças súbitas de luz, pressão da água e níveis de salinidade que morrem em poucas horas, possibilitando aos cientistas apenas um conhecimento parcial sobre novas espécies potencialmente importantes. Um bom exemplo é o caso do peixe barrelline. O primeiro espécime conhecido foi encontrado já morto em uma rede de arrasto em 1939. Nos 50 anos seguintes, muitos outros foram pegos nas redes em profundidades maiores que 2.400 metros, mas nenhum sobreviveu. Todas as imagens existentes mostravam os olhos da criatura posicionados em grandes cavidades vazias em sua cabeça. Então, em 2009, enquanto exploravam os profundos cânions submarinos na costa da Califórnia, cientistas filmaram um barrelline vivo pela primeira vez. Alguma coisa parecia estar errada. Seus olhos não se encontravam em uma cavidade vazia. Eles eram envoltos numa cápsula clara, coberta por um fluido gelatinoso, lembrando o teto da cabine de um avião de caça. Os cientistas logo desvendaram o mistério de 60 anos. Eles concluíram que todos os barrellines anteriores tiveram suas delicadas cápsulas arrancadas pelas redes que os aprisionaram. Sempre achamos que eram daquele jeito porque quando chegavam, o escudo gelatinoso que os recobre não estava lá. Mas quando pudemos vê-los vivos, ficou óbvio que aquilo era para proteger os olhos telescópicos. A seguir, os cientistas encontram uma das mais antigas e bizarras criaturas da escuridão.
Mergulhe de snorkel em um recife ou pesque um peixe perto da orla e você vai notar que a maioria das espécies das áreas rasas tem cores vivas, brilhantes e, numa palavra, vistosas. Também são animais musculosos e velozes, nadando sozinhos ou em cardumes. Seu mundo quente e brilhante geralmente exige que eles se destaquem para atrair parceiros e que se movam a velocidades realmente espantosas para comer ou evitar que sejam comidos. Na escura região entre 3.900 e 3.950 metros é o oposto. Não há rochas, não há fundo, não há lugar para se esconder. Então, quando pesquisamos animais no mar profundo, é muito interessante pensar como alguns desses animais evoluíram para sobreviver. Este submersível Monterey Bay, do Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey, percorre a vasta zona da meia-noite. Os cientistas a bordo não observaram qualquer criatura importante para a pesquisa por mais de 1.600 metros. De repente, encontram um Sternopithecus. É uma criatura com o peculiar formato de machado. O Sternopithecus é uma criatura solitária. Provavelmente nunca recebe um único raio de sol e, ao contrário dos atarefados vizinhos da zona mesopelágica acima, é um tanto preguiçoso. Ele não se move, ele não nada muito pela coluna d'água, apenas flutua. A maioria das criaturas que vive acima dos 900 metros nada constantemente para se manter em uma certa profundidade ou para chegar à superfície em sua busca incessante por comida. Mas o Sternopithecus tem uma bexiga inflada de ar na barriga que permite que ele se mantenha flutuando no mesmo nível, não tendo que nadar para isso. Há escassez de comida nesse ambiente e a temperatura é tão fria e a pressão tão alta que eles não podem ser ativos. O pepino do mar é uma outra criatura flutuante que mora na aparentemente vazia zona da meia-noite. A maioria das espécies de pepinos do mar vive no solo de áreas rasas ou mais ao fundo do oceano. Mas essa espécie é singular. Este é um animal muito incomum. Este é um pepino do mar que usa esta vasta e linda área para nadar. E abana como Dumbo abanaria as orelhas. Há apenas 20 anos, os cientistas acreditavam que animais da meia-água, como o pepino do mar, só existissem em um enorme vazio informe, não em um hábitat tão estruturado como os terrestres, como os desertos, as savanas africanas e as florestas tropicais. Não há organismos conectados a lugar nenhum. Está tudo flutuando nesse enorme volume de água. Não há nada de estrutural no sentido tradicional, como se vê na floresta. Não tem árvores, não tem galhos. A ponte está pronta, pode começar a submersão. No entanto, a evolução da tecnologia de submersíveis está mudando a maneira com que biólogos marinhos veem um mar profundo. Algumas máquinas são tripuladas, mas a maioria são veículos operados remotamente, conhecidos como ROVs. Outros, chamados de AUVs, são veículos submarinos autônomos e vagam pelo mar sem operadores. Robôs marinhos também rodam ou andam por quilômetros de solo marinho para colher dados. Uma de suas descobertas recentes mais importantes é a de que o mar profundo tem estrutura, como a dos habitats terrestres. Mas em vez de plantas, raízes e terra onde fazer tocas, o mar profundo tem neve marinha, sobras decompostas de plantas, criaturas mortas e suas fezes afundando de milhões de quilômetros quadrados do oceano acima. A neve marinha pode servir como habitat, espaço e comida. Mas a verdade é que só nos últimos 10 anos as pessoas passaram a olhar seriamente para material flutuante como habitat no mar profundo. Outra forma de estrutura de meia-água é composta por milhões de criaturas mortas continuamente afundando das zonas mais altas para o mar profundo. Um caso considerável é o da salpa.
É uma água-viva comum que vive em grandes colônias e frequentemente se move por mares rasos, impulsionando seu corpo gelatinoso. Esta salpa está morta, mas seus restos se tornaram habitat de uma outra criatura das profundezas. Tem um crustáceo dentro. É a fêmea de um pequeno anfípodo. O que ela fez? Todas essas estruturas que se vê aí dentro são seus bebês. O que ela fez foi comer a salpa completamente, deixando o esqueleto externo do animal, onde ela depositou os ovos. Ela mora ali e fica bombeando água para dentro, para que haja oxigênio bastante até os ovos eclodirem. Outro animal que vive na zona da meia-noite pode passar despercebido: o polvo transparente. Esta discreta criatura pode não aparentar, mas é um dos habitantes mais bem armados da meia-água. A transparência é ótima para se esconder no mar profundo, porque quando um predador olha em volta atrás de algo para comer, se você é transparente, ele olha através de você, no escuro. Você fica preto contra o fundo preto. Transparência é uma notável adaptação que criaturas da coluna d'água usam para sobreviver na zona da meia-noite. Os peixes, por exemplo, ficam bem escuros. Eles têm bocas muito grandes. Geralmente, olhos bem grandes para verem a bioluminescência produzida por eles, suas presas e talvez a de seus predadores. Outra tática de sobrevivência usada por criaturas da zona da meia-noite pode parecer pouco eficaz para aqueles que vivem à luz do sol. Os animais podem ser avermelhados. Vermelho é uma boa cor para eles. Se você não for transparente, vermelho é a segunda melhor cor. No mar profundo, vermelho não é visto facilmente. E a maioria dos animais não consegue ver essa cor. Sendo vermelho, você é essencialmente preto. Você é um animal preto em um abismo preto. E você desaparece no meio do nada. A cor vermelha é vista como preto a partir de cerca de 15 metros de profundidade, porque o mar absorve a frequência de onda vermelha da luz. A grande água-viva vermelha usa sua cor para ficar invisível no fundo do mar. Mas, como seu nome sugere, ela também utiliza seu tamanho. Uma outra tática de sobrevivência eficiente em um mundo onde não há lugar para se esconder. Essa é uma água-viva com 90 centímetros de diâmetro, ou seja, ela é muito grande. Por ser muito grande, nada pode incomodá-la. A grande água-viva vermelha é grande demais para a boca da maioria dos predadores. E seu tamanho também a protege dos humanos. Até hoje só coletamos um único espécime, que era pequeno bastante para caber no aparelho de coleta. Ser vermelha possibilitou a esta criatura sobreviver desde a época dos dinossauros. Ela está entre as criaturas mais esquisitas do mar profundo. Quando ela foi descoberta cerca de 100 anos atrás, sua aparência estarreceu tanto os cientistas que eles a batizaram Vampiroteuthis infernalis, a lula vampira do inferno. Um cruzamento entre uma lula e um polvo. Essa criatura é a única sobrevivente de sua ordem, que resiste há pelo menos 300 milhões de anos. Sua cor carmesim é invisível à maioria dos predadores, mas há outros surpreendentes atributos que contribuem para sua épica sobrevivência nas profundezas. Seus olhos, os maiores de qualquer animal na Terra em relação ao próprio tamanho, permitem à lula vampira distinguir tênues silhuetas de predadores ou presas movendo-se ao redor. Se um predador como o cachalote nota a lula vampira, a lula se vale de uma tática inusitada. Elas têm um interesse de comportamento defensivo que chamamos de postura abacaxi, em que elas usam os braços para envolver o corpo por fora. Achamos que essa é uma postura defensiva com a qual elas tentam assustar o predador de modo a parecerem grandes. Então há coisas de que as lulas vampiras têm medo. Como último recurso, as lulas vampiras podem simplesmente saltar para o abismo usando propulsão a jato. A seguir, o encontro de duas das criaturas mais esquivas e letais do mar, enquanto continuamos a descida de 10 quilômetros ao local mais profundo do planeta Terra.
Os animais que vivem no mar profundo estão equipados com engenhosas armas que os ajudam a sobreviver no mundo sem luz que habitam. Mas uma incrível criatura da escuridão tem o arsenal quase completo. Ela é equipada com camuflagem, pode chegar a 14 metros e pesar meia tonelada. É a lula colossal, talvez a criatura mais misteriosa do mundo marinho. Ninguém jamais viu um espécime adulto vivo. Então, o biólogo marinho Steve O'Shea usa um primo menor da lula colossal para revelar sua anatomia bizarra. O que a maioria quer ver são os bicos. O bico da lula colossal é muitas vezes maior do que o dessa lula e pode devorar a mão de um homem. São muito afiados. Seus múltiplos ganchos giram 360 graus e, combinados com ventosas, permitem que seus 8 enormes braços se agarrem a praticamente qualquer criatura grande. Essa coisa vai simplesmente flutuar na coluna d'água e quando vir algo que lhe apeteça, vai abanar essas barbatanas e atacar. Elas são os animais mais incríveis do planeta. A lula colossal possui apenas um predador conhecido. É outra misteriosa criatura que parece viver tanto em águas rasas quanto profundas e se encontra no topo da cadeia alimentar do oceano. É o cachalote. Está claro que cachalotes comem lulas gigantes porque podemos encontrar bicos de lulas gigantes dentro de seus estômagos. Então sabemos que há grandes batalhas acontecendo no fundo dos oceanos. Batalhas entre esses gigantes das profundezas ocorrem em torno da calota polar antártica, em profundidades maiores que 2.100 metros, no ponto médio da zona da meia-noite. As temperaturas aqui ficam um pouco acima do congelamento e não há luz. Como os biólogos marinhos sabem que essas batalhas ocorrem? Observando as baleias. Infelizmente, a evidência surge após uma tragédia. Um bando de jovens cachalotes acaba de encalhar em uma praia da Nova Zelândia. Seus corpos carregam as cicatrizes das batalhas com uma perigosa criatura marinha. Esta é uma das 12 baleias que encalharam. Elas atolaram aqui e o que estamos fazendo é tirar pedaços para amostras de tecido. Alguma coisa deixou cicatrizes na cabeça da baleia e apenas uma criatura pode ter feito isso. Dá para notar aqui. Isso é extraordinário. Nós temos 8 cicatrizes em sequência. Uma lula tem 8 braços e 2 longos tentáculos. Esses sulcos que nós podemos ver no tecido afetado foram feitos pela lula colossal. A vasta zona bate-pelágica consiste basicamente de águas sem barreiras de 900 a 3.950 metros de profundidade. Mas uma porção considerável toca o fundo, conforme a Terra vai do continente aos mais profundos vales oceânicos. Começa nas zonas rasas, onde as pessoas surfam e nas rochas entre marés. E conforme se vai cada vez mais fundo com o submarino, o que acontece é que se atravessa a área plana, que é relativamente rasa, que é chamada de plataforma continental. Então há uma parte mais profunda chamada de talude, que chega até quase 3.050 metros. Aqui, em uma região conhecida como talude, há um habitat de mar profundo distinto, com uma estrutura singular. Seus habitantes são algumas das criaturas menos conhecidas do mundo. Essa espécie com lábios vermelhos é chamada de peixe-morcego. Ele tem forma de morcego, mas se destaca principalmente por parecer ter pernas para poder ficar de pé. Ele vive no fundo e tem barbatanas peitorais que lhe permitem andar no solo marinho. É muito incomum em peixes. E suas 4 barbatanas são usadas para mantê-lo orientado em relação ao solo marinho, onde ele pode se mover. Aqui você vê as barbatanas se movendo. Quando descemos aos lugares mais profundos do mar, entramos em um ambiente tão inóspito que só os animais mais bizarros podem sobreviver. No caminho para o local mais profundo do planeta Terra, nós passamos pelo terceiro nível do oceano, o bate-pelágico, ou zona da meia-noite. Ele desce até 3.950 metros. O nível seguinte abaixo é a zona abissal, ou abismo.
Ele se estende de 3.900 metros até impressionantes 6.000 metros sob a superfície, cerca de 6 quilômetros. No abismo, as temperaturas caem de 6 graus para quase congelante. E como a água é mais fria, a salinidade aumenta. E maior salinidade, por sua vez, torna a água mais densa. Cada uma dessas mudanças constitui uma estrutura ambiental diferente do nível acima. É um habitat distinto, onde apenas criaturas especialmente adaptadas sobrevivem. Talvez a mudança estrutural mais ameaçadora do abismo seja o incrível aumento da pressão da água. Mergulhe cerca de 3 metros sob a água e seus ouvidos vão estalar. Uma sensação causada por apenas 2 quilos de pressão por polegada quadrada. Mergulhe até o ponto mais profundo do oceano e você será esmagado por 8 toneladas por polegada quadrada. Não podemos sobreviver ali embaixo sem proteção. E é por isso que temos esses equipamentos de metal à nossa volta para nos proteger da pressão esmagadora. Isso é o que acontece com um copo comum de isopor a apenas 900 metros. E como as criaturas sobrevivem a 3.000 metros ou mais em temperaturas próximas do congelamento, sem luz e com quase nada para comer? Para começar, com presas enormes. O peixe-víbora e seu primo, o peixe-dragão de mar profundo, são 2 dos mais ferozes predadores do abismo. Ambos são armados com um assustador conjunto de dentes especialmente adaptados ao mar profundo. O mais fascinante sobre esses 2 peixes é que eles parecem com algo que assustaria você no dia de Halloween. Eles são predadores com um aspecto horrível. Eles têm uma boca enorme que, quando se abre, expõe aquela arcada dentária que vai até acima do olho. Ela serve para morder, mas também para impedir a presa de escapar quando ela é pega. O peixe-dragão de mar profundo também vem equipado com uma protrusão que emite luz em seu queixo, chamada de barbilhão, que atrai as presas para sua boca escancarada. Tanto o peixe-dragão de mar quanto o peixe-víbora têm estômagos pretos que absorvem a luz. Se eles engolem uma criatura bioluminescente, os predadores ficam no escuro. Depois da plataforma continental e do talude, vem a planície abissal. Chega a até 5.000 metros sob o nível do mar e ocupa 60% da superfície terrestre, mais do que o dobro de toda a terra seca do planeta. Trata-se principalmente de sedimentos muito finos que afundam. Só uma fração dessa área foi explorada, em grande parte graças à ajuda dos submersíveis não tripulados. Aqui embaixo, os cientistas nunca sabem o que esperar. A pressão d'água é tão grande e tão perigosa que um número maior de pessoas chegou ao espaço do que a essas profundidades. Como nos níveis acima, o solo do mar profundo tem a sua estrutura peculiar. A maioria dos ecologistas marinhos, biólogos e oceanógrafos pensam no habitat do fundo à parte da coluna d'água acima. Sem dúvida, há interação entre os dois. Migração vertical, animais morrendo e afundando até o solo marinho, coisas assim. Mas os organismos que ocupam o solo marinho são maiores, menos flácidos e têm aspectos diferentes dos que vivem na coluna d'água. Criaturas que vivem no solo do mar profundo obtêm a maior parte de sua comida de sobras de plantas e de animais mortos que afundam de quilômetros acima. Essas são as sobras de uma baleia. É a sua carcaça. Uma estranha combinação de criaturas se encontra aqui para se alimentar como se fosse um oásis em um vasto deserto. Um deles é um animal arrepiante e vagaroso, o peixe-rato. Ele é conhecido por assombrar destroços de navio e carcaças de animais mortos.
Eles têm uma cauda muito estreita que, quando se move, lembra um pouco a de um rato. E eles têm uma cabeça pontuda, com a boca na parte de baixo para que possam inclinar o corpo e escavar a comida dos sedimentos. Com cerca de 1 metro, esse peixe misterioso pode viver até 55 anos, aproximadamente o dobro da idade de um peixe de pouca profundidade. Os peixes que você vê nos corais rasos ou em rochas entre marés temperadas ou nas águas rasas não costumam viver muito mais do que 20 ou 30 anos. Os peixes dos mares profundos tendem a viver provavelmente 2 vezes mais. A teoria principal é a de que o frio torna o metabolismo mais lento. Peixes do mar profundo vivem em um habitat de frio, escuridão e escassez. O peixe-rato nos dá uma pista de como alguns peixes sobrevivem sob pressão extrema da água. Ele contém OTMA, um composto químico que lhe permite manter o formato sob pressão extrema. Não fosse isso, o peixe-rato se tornaria uma geleia informe. Durante boa parte do século XX, os cientistas acharam que o mar profundo era um lugar desprovido de comida ou de vida. Então, em 1977, biólogos marinhos fizeram uma descoberta chocante que alterou para sempre nossa visão dos oceanos e do planeta. Três décadas atrás, os cientistas presumiam que o frio e remoto solo marinho era tão vazio e sem vida quanto a paisagem lunar. Então, em 1977, eles fizeram uma das descobertas mais chocantes do século XX. Colônias de criaturas singulares e bizarras foram encontradas no fundo do mar. Os pesquisadores rapidamente entenderam o que criou esses incríveis ecossistemas. Vulcões submarinos, chamados também de chaminés hidrotermais. Hoje, um mergulho conduzido pela instituição oceanográfica Woods Hole ruma para a área onde chaminés hidrotermais foram descobertas em 1970. Uma área chamada de 9 Graus Norte, uma região vulcânica a 2.600 metros de profundidade, a 8 quilômetros da costa do México, no Oceano Pacífico. O ambiente hostil do solo marinho torna a expedição em um submersível tripulado tão complexa e perigosa quanto uma viagem para o espaço sideral. A descida é de cerca de 2,5 km e dura 2 horas. Preparando 240. Quando o veículo enfim chega até o fundo, eles não veem nada além de sedimento estéril. De repente, eles avistam uma profusão de formas de vida surreais. Caranguejos brancos. Tevinia jericonana. Peixes estranhos e outras criaturas amontoados nesta pequena área. Esse oásis aquático no meio da planície abissal é criado pela chaminé hidrotermal. Essas chaminés do mar profundo aparecem no meio da Cordilheira Oceânica, uma cadeia de 65 mil quilômetros de montanhas submersas que envolvem o planeta como as costuras de uma bola de beisebol. As chaminés hidrotermais surgem quando ocorrem erupções vulcânicas no solo marinho. Quando o magma entra em contato com a água quase congelada, endurece e rapidamente surgem as chaminés. A água se infiltra continuamente nas fendas, é superaquecida e é expelida das aberturas. A água quente sai por esse orifício vulcânico, formando estruturas como chaminés, que podem ser estreitas como essa aqui, ou estruturas enormes com 20 ou 30 metros de altura. Os vulcões, conhecidos como chaminés negras, podem aumentar até 30 centímetros por dia. Algumas se elevam do solo marinho até a altura de um edifício de 18 andares. Elas também liberam substâncias letais, como cianeto.
Um homem exposto a essa chaminé morreria mais rápido do que na superfície da Lua. Então, como esses animais exóticos sobrevivem? Uma criatura fornece uma pista. O verme chamado tubícula gigante. Ele vive exclusivamente em chaminés hidrotermais e é o invertebrado marinho de crescimento mais rápido da Terra. Ele cresce cerca de 75 centímetros por ano e pode chegar a 24 metros de comprimento. Também é capaz de algo impressionante: converter substâncias letais em alimento. Plantas terrestres convertem luz solar em alimento através de fotossíntese. Quilômetros abaixo, no mar, não há luz e os tubículas têm uma relação simbiótica com outro micro-organismo, a bactéria. O verme ingere grandes quantidades de bactéria que jorram das chaminés. Elas convertem substâncias letais em comida, em um processo chamado quimiossíntese. Outras criaturas prosperam nesse superaquecido microcosmo. Anfípodos, do tamanho de minúsculas moscas, se aglomeram nas fontes quentes. Eles compõem a maior concentração de crustáceos de todo o oceano. Camarões se alimentam das sobras de animais mortos. Um ano depois da erupção de um vulcão, cada polegada da chaminé está coberta com tanta vida quanto qualquer recife de coral de águas rasas. Esses édens do abismo não duram para sempre. Eles permanecem por muitos anos, até que as placas tectônicas se alterem, cortando o fluxo de magma. Quando a chaminé cessa, a temperatura se torna novamente quase congelante e as substâncias param de fluir. As criaturas da chaminé morrem subitamente, mas suas larvas ficam nas correntes oceânicas esperando por uma outra erupção, talvez a quilômetros de distância, para que o processo comece novamente. Pode parecer que o oceano não atinge profundidades maiores que a zona abissal, mas há um lugar que é mais de 6 quilômetros mais profundo do que qualquer chaminé hidrotermal conhecida. É chamado de Challenger Deep, o lugar mais profundo do planeta. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone. If you feel like letting go. When you think you had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Well, everybody hurts. Sometimes everybody cries. And everybody hurts. Hold on. Hold on. You are not alone. Sometimes everybody hurts. Sometimes. So hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Uma equipe de exploradores modernos embarca no veículo de pesquisa Kilo Moana, a todo vapor, rumo a uma das últimas fronteiras do planeta, o ponto mais fundo da Fossa Mariana, o lugar mais profundo conhecido na Terra, Challenger Deep. Fica a cerca de 300 quilômetros de Guam,
no Pacífico Sul, a mais de 10 quilômetros ou 36 mil pés abaixo do mar. Apenas 2 submersíveis já tentaram chegar ao Challenger Deep. Uma expedição tripulada em 1960 e uma sem tripulação em 1998. Ambas realizaram descobertas significativas, mas muito sobre a região permanece um mistério. Um dos principais objetivos desse mergulho é descobrir que tipo de criatura, se há alguma, vive abaixo da área da maioria das expedições submarinas anteriores. Nossos veículos descem até cerca de 6.500 metros, é nosso limite. É uma explicação clara de por que as listas de espécies conhecidas do fundo dos oceanos param a cerca de 6.500 metros. É tão pouco o que sabemos sobre os últimos 4.500 metros do oceano que, de fato, é uma questão de se explorar o desconhecido. A equipe liderada por membros do Instituto Oceanográfico Woods Hole espera que Nereus, um ROV de alta tecnologia, a conduza com sucesso ao Challenger Deep. Para isso, a máquina deve suportar a mais alta pressão d'água na Terra. Se você vai 2 vezes mais fundo do que o Titanic, você tem 2 vezes mais pressão. E nós estamos indo a 3 vezes a profundidade do Titanic. 8.000. A quase 11 mil metros, as condições são tão extremas que mais veículos chegaram até Marte do que ao fundo do oceano. O famoso Mars Rover jamais aguentaria a esmagadora força da pressão, 100 mil vezes maior do que na superfície de Marte. É o equivalente a 3 carros esportivos empilhados no dedinho do seu pé. Challenger Deep é o lugar mais difícil de se chegar de todo o planeta. Nereus pronto para partir. Entendido. Nereus pronto para partir. Partida em 15 minutos. Amanhece, e é hora de enviar Nereus a 10 quilômetros de profundidade para ver se existe alguma criatura em um dos ambientes mais inóspitos da Terra. Pronto para partir. Roger, lá vamos nós. Chefe Nereus está na água. Muito bem, devagar. Roger. 8 horas depois. 50 metros para o fundo. 20 metros para o fundo. Bom, até aqui tudo bem. Você é ótima. Dos 9.000 aos 11.000, a pressão fica muito maior. E o nível de vigilância aumenta, a preocupação aumenta quando chegamos ao máximo de profundidade para que o veículo foi desenhado. 5 metros até o fundo. Está tão frio lá embaixo quanto o friozinho na minha barriga. Pois é. Não estou vendo nada se mover, mas estou toda agitada. Está chegando. Sombra. À vista. Ah, o fundo à vista. Então chegamos ao fundo. Caramba. Fundo à vista. Podemos ver. Espero que tudo funcione. Marcamos um gol. 10.900, não. O Nereus atinge inacreditáveis 10.900 metros. Fantástico. O maior mergulho da história. Solo bem macio. Não parece haver forma de vida alguma. Apenas uma tira de borracha do equipamento de amostragem de Nereus. Ele está se mexendo. De repente, eles notam algo se movendo. Eu tô vendo. É um poliqueta. Parece ser. Você quer aproximar? Nossa. Ele se move. Ele está se mexendo, veja. O poliqueta do fundo do mar está se aproximando da tira de borracha. Aí está ele. Aproxime rápido, aproveite. Gostou da tira O poliqueta é um dos mais tenazes sobreviventes do oceano. É basicamente um verme segmentado que vive em qualquer profundidade, em qualquer oceano. E está no planeta há milhões de anos. É pequeno, Não é pequena? é bem pequeno. A ventosa é Olha assim. só, um poliqueta desse tamanho está do lado da tira de borracha. A equipe conseguiu encontrar vida em um dos locais mais remotos do mundo. Atravessar as zonas escuras do mar profundo revela muito sobre como a vida marinha se adapta em um dos ambientes mais hostis conhecidos pelo homem.
mas também mostra o quanto somos pequenos. Não sabemos como eles se acasalam, sabemos muito pouco sobre a fisiologia deles. É quase impossível mantê-los vivos por tempo bastante para estudar seu comportamento. Poucos de nós estiveram lá embaixo tempo suficiente para observar espécies únicas de peixes e de organismos do mar profundo. E, enfim, eu acho que a coisa mais importante é que não exploramos o bastante do mar profundo para saber de todas as espécies que vivem ali. Estamos classificando novas espécies regularmente. Há 150 anos, o mar profundo era realmente uma zona incrível e misteriosa que muita gente acreditava que fosse estéril. O fato de sabermos alguma coisa sobre o mar profundo já é bem surpreendente, porque é um ambiente muito hostil. A última fronteira da Terra pode ser a mais difícil de explorar, mas a determinação dos cientistas e as novas tecnologias vão finalmente desvendar os mistérios das criaturas da escuridão.